Obrigada, Luana. Bem, olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Hoje a gente inicia mais um dia de oficinas do CESPRE. Pela manhã, agora, a gente recebe a Maíra Pereira da Costa para a oficina de métodos qualitativos. A Maíra é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS. Ela é mestre em Ciência Política também pelo mesmo programa aqui na URGS. E bacharela e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa. A Maíra também é professora na Universidade de Caxias do Sul, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em América Latina no PESAL e integra a equipe de pesquisa do World Value Survey Brasil. Conforme eu tinha conversado com a Maíra antes, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas tanto durante a fala dela na oficina quanto ao final, mas a gente vai ter um espaço lá no final para poder conversar um pouco sobre dúvidas, questionamentos e comentários que vocês eventualmente tenham. Maíra, muito obrigada por ter aceitado participar. É uma honra te receber nesses eventos do CESPRE e tenho certeza que hoje a oficina vai ser bastante proveitosa. Fica à vontade para começar. Obrigada, gente. Quero começar agradecendo pelo convite. É bem legal esses espaços, a gente consegue trocar bastante, então, obrigada mesmo. E já peço desculpas se eu começar a tossir, enfim, porque eu voltei, como eu falei, eu voltei de São Paulo e minha garganta não tá muito boa, mas, enfim, vai dar tudo certo no final. Só explicando mais ou menos como que eu fiz, assim, como a gente tem um tempo, né, limitado, então eu tentei falar de uma maneira geral sobre os métodos qualitativos, quando a gente usa e tal, apresentar algumas possibilidades de técnicas para vocês e discutir um pouquinho mais aprofundado, mas não muito, duas técnicas específicas, que é a entrevista e o grupo focal, que são técnicas com as quais eu tenho um pouco mais de experiência. E aí eu apresentar um pouco mesmo do que eu fiz, como foi e tudo mais. E, bom, é realmente um tempo limitado, então a gente até, Débora e pessoas do CESP, a gente pode marcar um outro momento, uma oficina específica sobre uma das técnicas, enfim, acho que dá para conversar bastante sobre o tema. Então... Combinamos sim. Obrigada pela disponibilidade, Maíra. Ai, capaz. Então, vamos começando, né, gente? Para a gente pensar, primeira coisa é o que são esses métodos qualitativos e quando a gente utiliza na pesquisa. Acho que a gente tem que começar pensando que a gente está, enfim, falando aqui sobre o uso dos métodos qualitativos nas ciências sociais, a gente está diante de um quadro de complexidade muito grande e as esferas da vida são muito plurais, né? Então, a gente não, óbvio, os fenômenos são multicausais, a gente tem uma série de dimensões. E nesse sentido, diante dessa diversidade de perspectivas, os fenômenos, os fenômenos eles são complexos, então a gente tem certas dificuldades que, por exemplo, nas ciências naturais, enfim, a gente não encontraria exatamente. Então, né, diante dessa diversidade das perspectivas, esse nosso fazer ciência, ele não vai seguir um único modelo ou um único padrão científico, justamente para isso, né? Então, a gente tem uma possibilidade de diversidade de métodos de investigação, método de explicação, e aí, dentro disso, a gente inclui os métodos qualitativos. Principalmente, quando a gente pensa na pesquisa, o que a gente está falando, né? A gente está falando de um esforço que a gente faz, um esforço cuidadoso, cientificamente embasado, para a gente descobrir novas informações, relações, para a gente identificar a ampliação do conhecimento existente, permitir essa ampliação do conhecimento existente sobre determinados fenômenos. Fenômenos esses que são complexos nas ciências sociais, o que faz com que não seja muito fácil, nem muito direto a gente conseguir separar as causas, motivações isoladas, exclusivas. A gente não pode pegar nossos objetos e simplesmente colocar eles dentro de um laboratório e ir ali todo dia fazendo os testes no laboratório, enfim, né? Afinal, somos seres humanos. Então, a gente está falando sobre esse tipo de método, né? E eles são marcados pela flexibilidade, principalmente quando a gente tem
diversas fontes de dados, então a gente pode ter aí várias técnicas de coleta de dados, a gente pode, dentro dessas possibilidades de técnicas, né, a gente pode identificar as que são mais adequadas à observação que está sendo feita, a gente pode utilizar técnicas distintas no mesmo estudo para enriquecer esse estudo, né, usando uma para preencher lacunas de outras. E dependendo do problema que a gente vai formular e o objetivo que a gente tem com essa pesquisa, a gente abre um leque de possibilidades de investigação, né? Eu não coloquei aqui especificamente uma parte de um histórico, né, uma recapitulação histórica da pesquisa qualitativa, porque senão eu ia ficar falando só disso e a gente não ia para a parte das técnicas, enfim. Mas eu vou, ao final, sugerir algumas leituras para vocês, algumas delas eu acho que eu tenho, e quem quiser pode me pedir, eu até deixei meu e-mail aí no primeiro slide, então fiquem à vontade para perguntar, mandar e-mail, enfim, tá bom? Que eu posso passar para vocês o que eu tiver. Tem algumas coisas digitalizadas, tem outras que dá para digitalizar, enfim. Certo. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu vou perguntar, é a mania de professora. Nenhuma dúvida? Tá. Então, seguimos. Quando a gente, quando a gente vai utilizar, né, a escolha entre as técnicas e os métodos vai depender muito, e obviamente, da pergunta que a gente, enquanto pesquisador, formula, e dependendo do que a gente vai investigar, a gente consegue traçar melhores caminhos a partir dos nossos objetivos, né? O que faz com que a gente possa, por exemplo, utilizar combinações de técnicas distintas e tudo mais. Então, quando a gente está falando de métodos e técnicas qualitativas, métodos e técnicas em geral, a gente está falando de formas que a gente vai utilizar para desvendar esses problemas, responder esses problemas e os objetivos que nós, pesquisadores, colocamos. E aí, quando a gente está falando de métodos qualitativos, em comparação aos métodos quantitativos, por exemplo, a gente perde um pouco aí no sentido de generalização, amplitude, já que a gente não tem condições de fazer análises estatísticas, inferências especificamente, mas a gente ganha em um pouco mais de profundidade, né? A gente ganha um pouco mais de robustez no sentido de entender os fenômenos especificamente e profundamente mesmo. Opa. Então, a gente tem como foco os detalhes, os meandros, a profundidade, a gente vai ter tentar a possibilidade da gente identificar, e aí a gente vai utilizar para isso, né? Conhecer as interações entre os sujeitos de espaço, por exemplo, observar os padrões, observar diferenças, compreender um pouco mais os significados subjetivos mesmo da experiência e das práticas cotidianas a partir das técnicas que a gente utilizar, né? Aí eu trouxe até uma citação, não coloquei ela aqui, mas eu acho que ela é bem elucidativa no sentido de que seria um estudo qualitativo, né? O estudo qualitativo ele vai examinar em profundidade e extensão as qualidades de um fenômeno. Essa abordagem utiliza como procedimentos de coleta de dados, por exemplo, entrevistas, observações em diferentes modalidades, mas cuja característica recorrente é sua menor rigidez em comparação com um questionário padronizado, pois permite ao informante maior liberdade de manifestação e ao pesquisador identificar e compreender dimensões subjetivas da ação humana. Permite somente generalizações específicas e concretas, mas o que não significa que sejam menos científicas por conta disso. Até agora entendido, gente? Bom, ainda
em relação aos métodos quantitativos, a gente precisa ter clareza de que, óbvio, eles não são excludentes entre si, eles são complementares. Inclusive, a gente ganha muito com a combinação de diferentes métodos, isso enriquece bastante a pesquisa, quando a gente tem condições diversas para isso, inclusive materiais, enfim, porque isso pode permitir o preenchimento de possíveis lacunas que não vão ser cobertas por um método, uma técnica, observar aquele fenômeno de diferentes perspectivas, e aí a gente conseguir uma análise mais ampla. Então, eles não se excluem, eles podem ser utilizados de maneira associada. Bom, então, antes da gente iniciar a pesquisa, né? Como que se dá esse planejamento da pesquisa? Para a gente ter aí uma validade mesmo dos métodos qualitativos, a gente precisa de 3 coisas principais. A gente precisa ter um desenho de pesquisa bem definido, porque a gente precisa saber o que a gente quer, por que a gente quer isso. A gente precisa ter uma orientação teórica, uma orientação contextual claras, porque isso vai servir de aporte para a gente responder determinadas questões que a gente colocou. E a gente, se puder fazer a triangulação, que é justamente essa combinação de diferentes técnicas e métodos, nos permite esgotar as possibilidades, em alguma medida, de reflexões e observações sobre aquele determinado fenômeno. E aí, uma coisa que é importante a gente ter em mente, não é porque a gente está fazendo uma pesquisa qualitativa que ela vai ter menor valor científico ou menor rigor, né? Então, por isso que eu coloquei esses 3 pontos como coisas que têm que estar bem organizadas, bem delineadas, né? E aí, quando a gente quer estudar um determinado fenômeno com X objetivo, a gente não vai sair por aí a esmo perguntando coisas aleatórias para as pessoas, né? A gente tem que entender o que a gente busca com aquele estudo, intencionalidade, objetivos, o que a gente quer responder, com o que a gente quer contribuir no campo a partir daquele estudo. Então, essa parte de planejamento, ela é fundamental para possibilitar ali depois uma análise, né, a própria coleta de dados, uma coleta bem feita, e uma posterior análise que nos satisfaça, né, em termos da nossa intencionalidade com aquela pesquisa. Deixa eu pensar, antes de falar desse planejamento, né, dessas questões iniciais. Tá, acho que é isso. Então, vamos pensar que coloquei, na verdade, esse quadro, eu peguei ele, uma parte, né, eu adaptei a partir de um quadro que a Sofia utilizou com a gente numa disciplina, porque eu achei ele muito didático, assim, a Sofia desenhou, basicamente, como fazer isso, essas dimensões importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente está se preparando para uma pesquisa, que são fundamentais para o sucesso da pesquisa ou não, né, para a gente não se frustrar e não ter problemas na coleta, análise posterior. Uma questão que a gente, muitas vezes, deixa um pouco de lado, principalmente quando a gente está fazendo aí alguma pesquisa, nossa, um TCC, às vezes a dissertação, são esses aspectos materiais. E aí eu estou falando de dinheiro mesmo, financiamento. A gente tem que pensar quanto que vai custar essa pesquisa. E incluir aqui nesses custos alguns livros que a gente, porventura, precise, alguma viagem, um material para poder fazer o registro dos dados, o registro nas fontes, se a gente vai incluir, se a gente vai precisar de um software de análise posteriormente, se esse software é livre, se a gente vai ter que pagar por ele, se a gente vai precisar de alguém para
organizar algumas coisas para a gente, porque isso facilitaria a questão do tempo. A gente tem que pensar se esse valor que a gente projeta, se ele é factível, se a gente tem condições de fazer isso. A gente vai ter esses recursos? Se a gente não tem imediatamente, como é que a gente consegue acessar esses recursos? É possível? Ou isso é uma viagem e a gente vai ter que diminuir um pouco o escopo da pesquisa? Então, em termos materiais, isso é fundamental. Outra coisa que a gente tem que pensar é o tempo, né? O tempo é fundamental quando a gente está falando em métodos qualitativos, porque eles consomem muito tempo. É uma análise que vai ser exaustiva em alguma medida, e a própria coleta de dados, né? Às vezes ela demora em funções, em razão de várias questões, de acesso àqueles dados, de você conseguir o contato com determinadas pessoas que você precisa, outras pessoas a partir dessa primeira pessoa. Então, o tempo, ele é um fator fundamental. E a gente pensar quanto tempo a gente vai levar para fazer essa pesquisa, e aí a gente vai incluir nesse tempo, né, a coleta dos dados, a análise, a possível curva de aprendizado da utilização de um software na análise, a gente colocar isso planejando o nosso tempo final, pensando aí nos nossos prazos, né? Então, o tempo também é uma dimensão fundamental para a gente organizar essa pesquisa. A coisa dos recursos humanos, outra questão importante. Consigo realizar essa pesquisa sozinha ou vou precisar de ajuda? Se eu precisar de ajuda, porque o montante de dados é muito grande, muitas fontes, eu vou conseguir essa ajuda, né? Eu vou ter acesso a recursos humanos que eu vou precisar, vai ter alguém que vai poder me dar esse suporte, como é que vai ser isso? E aí um pouco também relacionado com os aspectos materiais. Se eu precisar dessa ajuda e ela precisar ser paga, eu vou ter condições de fazer isso? Então, vocês percebem que está tudo muito junto, né? Essas dimensões, elas não são separadas, na verdade, uma implica na outra. E uma outra coisa é a gente pensar na acessibilidade das nossas fontes de dados, né? A gente tem essa informação disponível, a gente pode acessar essa informação de uma maneira legal, legítima, a gente tem os caminhos para acessar determinadas informações, determinadas pessoas, ou não, um grupo muito fechado, como é que a gente poderia acessar essas pessoas por outros caminhos, né? Então, essas são as questões que envolvem o planejamento. E aí, contando um pouco para vocês da minha própria experiência, assim, sobre... agora voltou, né? Tá. Da minha experiência com o tempo mesmo e todas essas questões, vou falar um pouquinho da minha experiência na graduação, que eu participei de uma pesquisa relativamente grande, que foi feita... como a Débora falou, eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, na graduação, e eu participei de um projeto de pesquisa que visava identificar os usos de tecnologias de informação e comunicação por jovens na microrregião de Viçosa. E aí esse recorte da microrregião foi com base no IBGE, enfim, então significava que a gente precisaria coletar dados em Viçosa e em todas as outras cidadezinhas que compunham a microrregião de Viçosa. E aí, isso deu um bocado de trabalho, custou um bocado de dinheiro, né? A gente precisava de acessar os locais, pensar onde a gente vai achar esses jovens, a gente não vai pegar uma pessoa X andando na rua, isso vai ser impossível. Então, a gente pensou onde a gente vai achar esses jovens nas escolas. Então, a gente foi nas escolas, a gente entrevistou gestores das escolas para uma outra dimensão da pesquisa, a gente conseguiu conversar com os estudantes de escolas públicas e particulares da região. A gente precisava viajar, então era um gasto que a gente tinha também. Isso gerou um montante de dados enorme com as entrevistas. Então,
foi um tempo também para analisar, não só esse tempo, para a gente conseguir agendar as visitas, conseguir agendar as viagens, encaixar as viagens nos nossos cronogramas, fazer as entrevistas, teve entrevista que durou 2, 3 horas. Imagina depois transcrever todas essas entrevistas, analisar todas essas entrevistas. Então, foram bons tempos. Eu acho que eu fiquei nesse projeto, eu não lembro se foram 2 ou 3 anos, com outros bolsistas para a gente dividir as tarefas, né? Na dissertação, eu trabalhei com jornais e revistas de 4 países, né, os países que compõem o Sul, para poder identificar alguns aspectos a respeito dos períodos autoritários, como esses aspectos eram tratados pela mídia nesses jornais. E aí também mais um desafio, né? Como acessar esses jornais antigos? Eu não teria fonte física, eu ia ter que depender muito também do acervo digital, acervo online. O que eu não consegui online, eu tentei acessar em alguma medida, então eu consegui ir no Uruguai, numa biblioteca que tinha uma hemeroteca grande, consegui contatos que me disponibilizaram a digitalização de outras matérias de jornais chilenos, então esses contatos foram importantes. Uma outra pessoa lá pôde fazer isso por mim, mas se eu não pudesse, seria uma coisa que eu teria que repensar dentro da minha pesquisa. Então, esses aspectos são fundamentais, gente, assim, não tem como ignorá-los. E também a gente também é ótimo, né? Também a gente tem que considerar o imponderável, né? Pode acontecer, por exemplo, a gente está passando por uma pandemia que teve um período mais restrito de circulação. Isso implicou, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, né? Eu precisava de acessar determinados dados que estavam em determinado local e esse local só reabriu agora, há pouco tempo, acho que em maio. Então, isso quase inviabilizou a minha pesquisa dessa forma, né? Então, o imponderável também pode acontecer. E aí, bom, nesse caso, a gente não tem o menor controle sobre ele. Mas a gente tem o controle de pensar alternativas e outras possibilidades nesses casos, né? Então, isso é importante, a gente traçar outros caminhos também. Vamos passar para a próxima parte, que é a coleta de dados, exatamente. Débora, só uma coisa, quanto tempo eu tenho ainda? Eu acho que por volta de mais uns 30 minutos, tranquilamente. A Então gente pode se estender mais um pouquinho também, não tem problema. não, então tá bom. Bom, para coleta de dados, né, o que a gente tem que pensar? Quais são as fontes, né? Onde eu vou achar esses dados que eu preciso para responder um problema de pesquisa, para atingir meu objetivo? Quais são os tipos de dados? Identificar essas fontes dos dados é o que vai fazer com que a gente consiga acessá-los e conseguir esses dados para o que a gente tem de intencionalidade. Então, a gente tem que identificar os locais dos dados nas pesquisas, identificar onde a gente vai poder encontrá-los, quem são esses dados, se forem sujeitos, quem vai nos fornecer esses dados, se forem sujeitos, ou se forem fontes, documentos, onde eu vou acessar esses documentos, eu consigo acessar esses documentos, existe alguma burocracia envolvida no acesso a esses documentos? Então, assim, o planejamento para a gente ir para essa coleta de dados, ele implica a gente identificar esses elementos, a gente construir aí fazer um breve desenho, né, um inventário, vamos dizer assim, dos locais que a gente pode encontrar determinados dados, e a partir disso, a gente pensar quais vão ser as técnicas para a gente acessar esses dados nos locais distintos. A quantidade, quantos instrumentos a gente
vai precisar utilizar para poder coletar esses dados e, posteriormente, analisá-los, né? Então, assim, quando a gente pode ter uma fonte física de dados, e aí isso significa a gente acessar espaços físicos mesmo, a gente conseguir fazer registros sobre esses espaços, uma descrição densa, dentro também as interações possíveis ali, características físicas, quem acessa, e uma série de questões nesse sentido, e aí a gente pode ter um estabelecimento público, um prédio, uma via pública, um bairro, um espaço dentro de um bairro, vai dependendo do que a gente precisa. Quando a gente não tem esse espaço físico, né, a gente não tem ele concreto mesmo para a gente obter esses dados, né? A gente vai ter aí discursos, a gente vai ter narrativas, a gente vai ter discussões a partir da interação dos sujeitos. Então, seriam fontes simbólicas, né? A gente não tem como sair na rua e ver uma narrativa. Então, a gente vai precisar aí identificar onde a gente vai conseguir acessar, onde a gente vai conseguir essas pessoas que falem sobre determinados assuntos, que se disponham a falar sobre isso, ou então onde a gente acessa esses discursos que foram feitos, como que a gente pode analisar, observar a interação dos sujeitos, né? Então, aqui a gente está falando de discursos, o conhecimento das pessoas que elas carregam quando a gente quer que elas narrem determinados fenômenos, que elas respondam determinadas questões a partir de suas percepções, suas opiniões, valores. E aí é muito importante a gente ter muita clareza do que a gente está buscando, senão a gente não vai conseguir localizar quais as fontes possíveis, né, para esses dados. E a gente também tem a possibilidade de fontes documentais. A gente tem, quando está falando de fontes documentais, a gente está falando desse registro mesmo sistemático de informações que a gente consegue acessar de diversas maneiras, né? Então, informes, materiais comunicativos, arquivos de mídias, documentos oficiais e não oficiais. No caso da minha pesquisa de doutorado agora, livros didáticos, né? Então, são essas possibilidades. A gente precisa mapear, era isso que eu estava procurando, a palavra que eu estava procurando, mapear onde a gente pode, quais seriam as nossas possibilidades de fontes para a gente traçar estratégias de como acessá-los, né? E aí, trago para vocês também como experiência a minha coleta de dados agora que eu fiz há pouco na USP. Eu tinha aí a intencionalidade de analisar os livros didáticos de história do Brasil de um determinado período histórico. Onde eu conseguiria isso de maneira mais organizada e sistemática? Eu não tinha como sair caçando sem rumo. Então, eu pensei em alternativas. Eu pensei no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, desculpa, né, porque existe uma lei que ela determina que cada livro publicado no Brasil seja enviado, seja feita uma cópia enviada para a Biblioteca Nacional, para compor o acervo da Biblioteca Nacional. Então, esse era um caminho. E aí, nessa tentativa de mapear as possibilidades de fontes, eu descobri a Biblioteca do Livro Didático da Faculdade de Educação da USP, que eu acho que tem um acervo mais completo e organizado nesse sentido. É um acervo de livros didáticos mais completo e organizado pensando em termos nacionais. Organizado porque, justamente por isso, na Biblioteca Nacional não existe tanta sistematização assim nessa organização. Eu entrei em contato também com as duas instituições, com as bibliotecárias, para poder saber como fazer, como acessar, quem eu precisava contatar, onde eu podia fazer agendamentos, né? Então, eu optei por ir na Biblioteca
do livro didático na Faculdade de Educação da USP, porque seria um lugar que eu encontraria um maior volume de material sistematicamente organizado, que conseguia compreender o período histórico que eu precisava, né? Então, esse mapeamento foi fundamental para eu saber onde eu ia achar o que eu precisava e depois lidar com a situação da pandemia, que me deixou aí um pouco limitada ao acesso desses dados. E aí eu já estava pensando em outros caminhos também. Certo. Então, falamos um pouco aqui da... Ai, meu Deus, muitas janelas. Da coleta de dados. E aí a gente vai falar um pouco das técnicas, né? Das técnicas para as coletas de dados. Quando a gente está falando de técnicas em coleta de dados em pesquisa qualitativa, a gente vai ter esse... A gente vai privilegiar as técnicas que possam possibilitar uma análise um pouco mais aprofundada desses fenômenos. A gente conseguir também identificar fenômenos latentes, né? Então, a gente teria a observação participante, relato de vida ou história de vida, análise de conteúdo, entrevista não diretiva, enfim, a gente teria uma infinidade de possibilidades de técnicas que iam que reúnem para a gente um corpus qualitativo de informações. E aí, nesse sentido, a pesquisa aqui, ela vai ser uma criação que vai mobilizar essa dimensão criativa do pesquisador, inventiva, essa habilidade mesmo do pesquisador elaborar um desenho de pesquisa adequado, né, ao nosso campo de pesquisa, ao problema que a gente coloca como nosso problema de pesquisa, as pessoas que vão participar da investigação. Então, o pesquisador, nesse caso, a gente vai precisar validar os meios e as técnicas adotados, quando a gente está falando de técnicas qualitativas, né? Então, a gente precisa demonstrar assim, cientificidade dos dados colhidos, dos processos para colher esses dados, de como eles foram analisados, dos conhecimentos produzidos, e ser muito claro em todos esses momentos que a gente passa na pesquisa. A gente precisa ser muito claro, muito honesto sobre como fizemos e o que fizemos, que isso vai garantir maior rigor científico nesse processo. As técnicas utilizadas vão variar em relação às fontes dos dados, né? As fontes dos dados ali que a gente identifica para atingir nosso objetivo. E aí o Flick, que é inclusive um autor que eu vou passar para vocês um livro, que ele tem um livro introdutório sobre pesquisa qualitativa que é muito bom, bem didático. Ele traz para a gente duas dimensões de dados, que seriam os dados verbais, que a gente poderia acessar com entrevistas, com narrativas, com grupos focais, e dados multifocais, que a gente pode utilizar a observação participante, a etnografia, a gente pode fazer uma análise de dados visuais, então, fotografias, filmes, vídeos, ilustrações, desenhos, além dos documentos, que a gente tem uma infinidade de documentos, possibilidades. A gente poderia pegar processos, a gente pode pegar os próprios discursos, prontuários, a gente tem diversas possibilidades aí, livros também, enfim, como fontes documentais para a gente. E aí dá para a gente pensar nessas técnicas em função dessas fontes, né? Opa, passei demais. Então, quando que a gente poderia utilizar entrevistas, por exemplo? Quando a gente teria como fonte narrativas, quando a gente quer saber as experiências das pessoas em determinados fenômenos, em determinados momentos e acontecimentos, as opiniões delas sobre determinados temas, uma opinião
e o que está relacionado à construção dessa opinião. Quando a gente quando a gente quer identificar mesmo experiências mais profundas de um sujeito, experiências ao longo de uma trajetória desse sujeito, ou de um grupo de sujeitos, de um grupo de indivíduos específico, que seria o nosso objeto, a gente pode se valer das histórias de vida, esses relatos mais completos, que a gente pode conseguir também, além das histórias de vida, com entrevistas não estruturadas. Quando a gente também busca como fontes nessas posturas, argumentos, as interações entre os indivíduos, as tensões entre os sujeitos em torno de determinados assuntos, temas, a gente pode utilizar os grupos focais. Quando a gente se volta ali para as práticas, para os deslocamentos, para a dinâmica de um determinado espaço, para a interação dos sujeitos com aquele espaço, a gente pode utilizar a observação participante, a etnografia, determinar a partir. Se a gente tiver tempo hábil para isso, né? Porque também não dá para ser feito em pouco tempo. E a partir da análise de conteúdo, a gente consegue também aprender imaginários, percepções, narrativas oficiais e não oficiais, decisões que são tomadas, e uma série de questões que a gente consegue a partir de qualquer material escrito na análise de conteúdo. A coleta de dados, eu acho que é importante a gente ressaltar que não vai ser um processo linear, né, todo controlado e mensurado. E aí eu dei exemplo da pandemia. E também a gente tem esse processo de idas e vindas mesmo, né? Os dados, eles não são colhidos assim, amanhã eu vou lá, vou coletar todos os meus dados, no dia seguinte eu vou sistematizar todos os meus dados, não vou identificar nenhum problema, porque vai ter sido tudo resolvido de uma vez só, e depois eu começo a analisá-los. Não, a gente tem esses processos de idas e vindas, a gente tem diversas etapas, a gente consegue olhar para os dados que a gente está coletando e pensar, achar alguns limites que ainda teriam tempo de ser resolvidos. Então, não dá para a gente esperar essa coleta de dados num processo linear, certinho, bonitinho, nesse caso. E aí, considerando aí as técnicas, eu falei que eu ia falar para vocês um pouquinho mais sobre duas delas, que são as entrevistas e os grupos focais. Gente, tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida? Ou não? Como é que tá? Tudo certo? Então tá bom. Qualquer coisa, só podem me interromper, não tem problema. Então, vamos passar para as entrevistas, né? A gente teria, então, 3 tipos de entrevista. A entrevista estruturada, a entrevista não estruturada e a entrevista semi-estruturada. Como que é isso? As entrevistas, elas estão relacionadas à hipótese de trabalho numa pesquisa que vai envolver a situação que a gente faz perguntas para os entrevistados e depois analisa as respostas obtidas, né, por essas perguntas. Quando a gente está falando em entrevistas estruturadas, a gente está falando de um número fechado de perguntas fechadas que tenham respostas diretas e um número limitado de possibilidades de respostas, ou então perguntas abertas que vão ser codificadas para a gente conseguir depois uma análise, principalmente quantitativa dessas respostas. E aí, sobre as perguntas abertas, uma dica do fundo do coração é evitem ao máximo, ao máximo, ao máximo, perguntas abertas em entrevistas estruturadas, porque depois para codificar, enfim, é um caos. Então, deixe isso para para uma outra forma, uma outra técnica, tentar
buscar esses dados de uma outra maneira. Não tentar fazer tudo só no mesmo instrumento. Quando a gente está falando de entrevistas não estruturadas, a gente está falando, né, o próprio nome já diz, a gente não tem uma estrutura pronta, fechada, que vai ser daquele jeito. A gente levanta ali tópicos, né, que sejam tópicos geradores das falas que a gente precisa que os nossos entrevistados mencionem. E esses tópicos, eles podem abrir possibilidades para outros assuntos dentro do nosso tema da pesquisa, né? Porque também isso precisa ser, a gente precisa cobrir os tópicos que sejam relevantes, importantes para responder ao nosso problema e atingir nossos objetivos. Então, a gente não tem exatamente um roteiro pré-pronto, a gente tem uns assuntos que precisam ser comentados e a gente tem um pouco mais dessa liberdade no sentido de deixar o entrevistado falar, que isso vai ser enriquecedor para a pesquisa que a gente está desenvolvendo. E ainda a gente teria as entrevistas semi-estruturadas, que a gente tem um roteiro de entrevistas aí. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Um roteiro de entrevistas com algumas perguntas. E aí é interessante que a gente pense quantas perguntas, o tempo hábil que a gente tem para fazer essas perguntas. Então, alguns autores colocam aí como um máximo de perguntas, 20 perguntas, para tentar cobrir todos os tópicos, como sempre. E isso é muito importante, a entrevista semi-estruturada, que assim, ela não é fechada como um questionário, ela te possibilita uma certa autonomia, não, liberdade dentro do seu roteiro, mas a gente também não pode sair perguntando absolutamente tudo de tudo que a gente quer dentro de um grande tema para o nosso entrevistado, a gente não tem condições. Então, por isso que a gente tem que saber exatamente o que a gente quer, saber muito bem o que a gente quer. Até para a gente, por exemplo, conseguir fazer com que o entrevistado fale um pouco mais de um determinado assunto que ele abriu dentro de um tópico que a gente queria, dentro de uma questão, né? Então, pedir bem para esse entrevistado falar um pouco mais sobre aquela situação, por que ele pensa daquela forma, como que ele age naquela situação. E aí é importante a gente fazer aqui perguntas que não se encerrem com sim ou não. Pô, a gente precisa justamente do conteúdo da fala desses indivíduos sobre determinados assuntos. A gente não pode perguntar, você acha que isso é bom? Sim, acabou. Acabou sua entrevista? Não é assim que funciona. A gente tem que tentar deixar perguntas que possibilitem uma resposta a ser desenvolvida, né? A gente pode pedir para eles falarem um pouco mais sobre o assunto, mas tentar perguntar o como, por que você acha isso, como você vê tal coisa, a gente tentar tirar o máximo sobre aquele assunto que a gente precisa do entrevistado. E aí é bem legal que, assim, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Como a gente identificar ou pensar ali, a partir das respostas deles, em outras perguntas que talvez não estariam ali no roteiro, mas que tem tudo a ver com o nosso objeto, que seria interessante estar no roteiro em alguma medida, né? E ver outras perguntas também que foram fundamentais e que eles conseguiram responder tudo que você esperava, né? Vale lembrar que quando a gente está falando de entrevistas, né, principalmente a estruturada e a semi-estruturada, é interessante que a gente faça um piloto também, para a gente ver se funciona daquela forma, então ver se aquelas perguntas fazem sentido daquele jeito, se elas vão dar a resposta que eu preciso, ou se elas vão ser interpretadas pelo entrevistado de uma outra maneira, e aí ele vai responder outra coisa que não tem nada a ver com o que eu quero, né? Como que eu formulei essa resposta, o que o meu interlocutor vai entender dessa pergunta.
Então, são cuidados que a gente precisa ter dentro das entrevistas. E uma outra coisa, aí pensando na minha experiência, né, nessa pesquisa aqui na graduação, que foi uma pesquisa com, acho que o maior número de entrevistas que eu já fiz, entrevistas semi-estruturadas. Como que a gente vai se soltando também um pouco com o tempo, né? Ficando menos robotizado. E isso é um pouco do fazer mesmo, né? Da pesquisa, do cotidiano, como que a gente vai aprendendo isso. Eu lembro que nas primeiras entrevistas eu ficava super nervosa, sem sair de jeito nenhum do roteiro, só seguir o roteiro e pronto. E depois isso começou a ficar um pouco mais fluido. A partir de umas entrevistas eu identificava também alguns pontos que podiam ser incluídos ali no roteiro, em alguma medida, então aquela coisa do ir e vir, da gente pensar e repensar, e foi isso bem interessante. A gente teve a oportunidade, como eu falei para vocês, a gente conseguiu entrevistar gestores das escolas, superintendentes, professores e estudantes, então isso rendeu bastante dados para a gente, para a nossa pesquisa. Alguma dúvida sobre as entrevistas, gente? Eu falei muito por cima, assim, para a gente não ficar aqui eternamente falando, mas como eu falei, se vocês quiserem, depois a gente pode ter uma conversa um pouco mais detida sobre isso. E, então, já que falei um pouco sobre as entrevistas, vou falar um pouco sobre os grupos focais, né? Os grupos focais são técnicas... aliás, o grupo focal é uma técnica que ela vai permitir a gente colher os dados a partir da interação dos sujeitos. A gente aqui quer o que os sujeitos... O que é produzido pela interação desses sujeitos, como eles conversam sobre determinados tópicos e o que surge dali, né? Então, a gente pode ter situações em que aqueles sujeitos eles vão se contradizer, eles vão se enfrentar, eles podem discordar, as interações elas podem ser de dissenso, mas ao mesmo tempo as interações podem ser de consenso, elas podem trazer outras perspectivas que são construídas ali a partir dessa conversa. Por isso que os grupos focais são tão ricos, né? É um instrumento muito interessante, é uma técnica muito interessante. Quando a gente vai escolher esses sujeitos, os perfis, quem são esses participantes, isso vai depender do que a gente pretende, né, com a nossa pesquisa, e essa escolha ela vai levar a determinado tipo de relações e interações, né? Então, cada lugar, cada grupo vai ter uma dinâmica própria a partir do que eles vão conversando ali. A gente tem o caminho, a gente tem o que a gente precisa fazer, né, na aplicação, mas isso vai variar dependendo dos sujeitos que foram escolhidos e das questões levantadas, né? Então, às vezes, pode dar mais conflito, porque são questões um pouco mais delicadas, ou não, enfim. E para a gente fazer, quando que a gente vai usar os grupos focais, né? A gente pode usar os grupos focais como uma pesquisa exploratória para ajudar a gente a refinar a nossa pergunta de pesquisa, e aí sempre considerando, temos tempo para isso? Se sim, é uma boa estratégia. A gente pode usar os grupos focais como uma técnica própria da coleta de dados. A gente pode utilizar para complementar uma outra coleta de dados que a gente tem. E aí, eu usei também os grupos focais nessa pesquisa que eu comentei com vocês. Eles foram importantes para a gente conseguir complementar algumas lacunas que as entrevistas deixaram. E foi bem importante para dar sentido para algumas coisas, enfim. E a gente também pode utilizá-los em estudos com várias técnicas, para a gente conseguir olhar para aquele fenômeno de diferentes perspectivas, como foi o caso do WS, né? A gente também
fez alguns grupos focais que foram muito importantes para a pesquisa como um todo. A gente tem que ter um cuidado aí dessa composição, do fazer a composição do grupo, né? E para a gente aplicar essa técnica, falando muito por cima, a gente vai precisar determinar essa composição de um grupo a partir do nosso objeto, em razão do nosso objeto. A gente precisa limitar o número de indivíduos, porque não dá para ser um número muito grande que a moderação vai ficar complicada, mas também não pode ser um número muito pequeno de pessoas, sei lá, 2, porque não vai ter uma interação tão rica, né? Vai ser um diálogo e que não vai nos gerar tantos dados quanto a gente precisar. E a gente precisa fazer um recrutamento, e aí a gente pode fazer esse recrutamento por um serviço, tem grupos, pesquisas que fazem isso, ou a gente pode recrutar diretamente, né? A gente ir lá e fazer esse recrutamento a depender do tema, com determinados cuidados, enfim. Mas isso a gente pode depois, posteriormente, conversar com mais calma. Um grupo focal, ele é geralmente ou estruturado ou semi-estruturado, mas acho que geralmente semi-estruturado, dependendo do que a gente conhece sobre o tema. E também é uma técnica de pesquisa muito enriquecedora para a gente, tanto como ponto de chegada, quanto como um ponto de partida para outros questionamentos dentro da nossa pesquisa. Eu acho que é isso, né? Eu tentei ser bem sintética aqui para tentar abranger mais pontos assim dentro dessa discussão de métodos qualitativos, que é uma discussão longa, dá para a gente ficar falando sobre isso, enfim, durante uma disciplina inteira e muito mais do que uma disciplina inteira. E eu estou deixando aqui as referências que eu utilizei para construir a minha fala, a apresentação, e referências que são legais de vocês procurarem, que ajudam a gente a pensar bastante, principalmente no sentido de referências introdutórias, sabe? Então, por exemplo, o livro do Flick que eu comentei com vocês, ele é bem didático, ele traz as coisas bem mastigadinhas. Esse livro da Miriam Goldenberg também, ele traz bastante detalhes, assim. Esse livro sobre grupo focal. Enfim, todos são muito importantes, né? Senão não teria utilizado aqui. Mas se eu pudesse recomendar, acho que um livro para vocês partirem nesse primeiro momento, eu diria que esse do Flick é um bom começo. E é isso, gente. Obrigada. Estou aqui para responder as perguntas de vocês, se quiser conversar um pouco sobre isso e tirar dúvidas, e qualquer coisa também podem me mandar e-mail, que eu estou disponível. Maíra, muito obrigada. Foi uma aula. Eu sei que foi um esforço de sintetizar as informações, né? Porque realmente, não só pela riqueza da tua experiência que tu estava expondo, mas também pela dificuldade do tema mesmo. É complicado falar de métodos qualitativos e conseguir abordar as diferentes técnicas que tem, as particularidades de cada técnica, em que momento usar cada uma delas e qual que é a ideia, né, por detrás dos métodos qualitativos. Mas eu saio assim contemplada em todos esses aspectos da oficina hoje. Eu acredito que todo mundo aqui aprendeu bastante também contigo, com a tua fala. E eu queria só fazer um comentário assim de que como a tua oficina hoje e a que vai ter à tarde, que é do professor Vakil sobre métodos quantitativos, elas vão conseguir, assim como as de amanhã, né, sobre escrita acadêmica, elas vão conseguir fechar essa ideia que a gente está tendo ao longo das oficinas do SESP essa semana, né? A minha palestra, por exemplo, que foi sobre estruturar a pesquisa, depois teve também a palestra a oficina, né, da Mariana Alves,
sobre operadores booleanos, depois as gurias falando sobre gerenciadores bibliográficos. Então, eu acho que a gente conseguiu cobrir, vai conseguir cobrir bem durante essa semana diferentes aspectos relacionados com o fazer da pesquisa. Então, eu queria te agradecer novamente, Maíra, foi muito, muito boa a palestra, muito boa a fala da oficina. E abrir para as perguntas, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa antes da gente partir para as dúvidas do pessoal. Eu só queria falar que, assim, realmente eu tentei ser muito sintética, mas dá vontade de ficar falando um monte de coisa, né? E eu acho que uma coisa que, para mim, enquanto estudante, durante a minha trajetória, assim, que eu achava um pouco difícil era como fazer algumas coisas especificamente. Quando eu estou lá no campo, como que eu vou fazer? E depois, na análise, qual que seria um caminho mais inteligente? Sabe quando você está fazendo uma análise e pensando como deve ter uma forma mais inteligente de fazer isso que eu estou fazendo aqui? Ou como que eu perguntei tal coisa? Como que eu cheguei em tal lugar? Eu acho que isso ainda é muito difícil da gente responder com muita clareza, porque algumas coisas a gente vai aprimorando com a experiência mesmo, e outras a gente acaba aprendendo. Não dá para a gente contar para as pessoas exatamente como é a experiência se ela não estiver naquela situação para poder entender como que seria isso, né? Então, eu acho que essa é uma das questões aí sobre métodos qualitativos, que sempre para mim ficou, eu queria saber das pessoas, tá, mas como é que foi? Me conta como é que foi. Como que você chegou naquela pessoa? Quais caminhos que você usou? Foi difícil? Foi fácil? Onde você achou primeiro essa pessoa, né? Em que lugar que você foi procurar? Que você achou que deveria procurar? Enfim, eu acho que esses detalhes que são os que mais despertam curiosidade, pelo menos em mim, assim, de entender como foi mesmo o processo para cada pesquisador. Aproveitando o teu gancho, né? Duas coisas que eu fiquei pensando enquanto tu estava falando agora. A primeira é que tem muita coisa que a gente aprende fazendo, né? A pesquisa, o processo da pesquisa, ela não é só um processo em razão da produção da ciência em torno dela e das escolhas que são feitas e que devem ser bem orientadas, mas também no sentido de que é um processo de desenvolvimento do próprio pesquisador enquanto a pesquisa está sendo feita. A gente aprende, às vezes, com o carro andando, como Uhum. tu bem colocou, né? E com os métodos qualitativos, isso é muito interessante, porque, às vezes, a gente tem tempo de fazer ajustes antes de continuar a pesquisa. Uma coisa que, às vezes, nos métodos quantitativos, principalmente quando a gente usa um questionário estruturado para fazer a coleta, a gente nem sempre consegue ter essa liberdade de fazer ajustes enquanto a pesquisa está acontecendo. Sim, é muito isso. E ainda assim a gente consegue ir aprimorando como fazer, né? Na experiência do WS, a gente percebeu que se a gente aborda o entrevistado de uma maneira, a gente vai ter mais sucesso do que abordar de outra forma. Então, essas coisinhas, assim, elas sempre vêm trazendo para a gente novidades enquanto pesquisadores, né? Uhum. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se quiser mandar no chat ou levantar a mão. Uma dúvida que eu fiquei, Maíra, e não sei se tu tem daí condições de responder, né? Uhum. É em relação a aspectos éticos, de, por exemplo, alguma noção assim geral de como pensar sobre os aspectos éticos quando a gente está fazendo pesquisa qualitativa? Sim, estava conversando sobre isso esses tempos com o Rony, que no trabalho dele, ele trabalha numa organização do terceiro setor que lida com menores em situação de vulnerabilidade. Então, acho que isso foi importante para a gente pensar. Quando a gente está trabalhando com sujeitos, a gente precisa garantir a confidencialidade desses sujeitos, a gente precisa que esses sujeitos nos deem permissão para gravar, para filmar. A gente precisa garantir que a gente não vai utilizar aquilo por outras
para outras razões, divulgar aquilo se a gente não avisar. Eu acho que a questão ética, quando a gente está pensando em pesquisas qualitativas, ela vai muito disso, de preservar mesmo as fontes, da nossa postura frente a essas fontes, né, de como que a gente vai fazer isso, da nossa sinceridade mesmo, tanto com o nosso interlocutor, né, a gente precisa ser claro com ele, da intencionalidade, como que a gente quer fazer, para ele, inclusive, responder se quer ou não responder aquilo. Posteriormente, na nossa, nos registros, né, no nossa escrita, no nosso relatório, deixar tudo muito bem claro. Algumas pesquisas específicas, formatos de pesquisas com sujeitos precisam passar por um comitê de ética externo, aquele grupo. Isso é importante para garantir o rigor mesmo e elementos éticos importantes dentro dessa pesquisa. Considerar que aquilo não vai ferir, né, direitos, enfim, e uma série de questões com os sujeitos, especialmente quando a gente está falando de sujeitos em vulnerabilidade, enfim, né, garantir que aquilo, participar da sua pesquisa, não apresente um risco posterior a ele, né, então essa honestidade na pesquisa, ela é muito, e esse cuidado mesmo com o nosso interlocutor é fundamental, e honestidade, quando a gente está pensando em dados documentais, né, a gente tem que ser honesto sobre o que a gente conseguiu, sobre como a gente conseguiu, né? Eu acho que a confiabilidade ela vai passar por isso, né? A gente não pode falar que achou uma coisa que não achou, enfim, é o básico da ética quando a gente pensa nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente precisa destacar esse cuidado mesmo com o nosso interlocutor. Eu acho que isso é a base de como fazer a pesquisa. E, quando for possível, dar um retorno também para esse interlocutor, né? Porque fica parecendo que a gente vai lá, suga tudo deles e simplesmente não dá a menor satisfação, não fala mais nada, não fala como que vai usar isso, não fala por que isso está sendo feito, né? E não pode, não deve ser assim. Obrigada, Maíra. Pessoal, alguma dúvida? Alguma curiosidade? Oi, Maíra, tudo bem? Oi. Eu sou o Cespri, que na verdade é a Luana. Eu queria saber um pouquinho da questão de amostragem, assim. Onde é que você começa? Você tem alguma sugestão, dependendo do tipo de pesquisa? É uma boa pergunta. Eu acho que, em alguma medida, a gente vai ter uma intencionalidade, né, com aquela um desenho amostral. E, em alguns casos, acaba tendo que ser por conveniência, né? E aí eu explico por que eu estou falando isso. Especificamente na minha pesquisa, eu não conheço o meu universo para eu poder fazer um desenho amostral muito específico dos livros, né? Por exemplo, eu vou utilizar os livros didáticos. A ideia é utilizar os livros didáticos que estão incluídos no Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa que acontece ali para tentar uma padronização do que é adotado como livro didático desde 85. Acontece que eu não consegui encontrar, por exemplo, todos os documentos que listem todos os livros que foram adotados nesses anos, existem algumas lacunas, e aí eu não consegui desenhar esse universo todo, né? Eu consigo alguns autores, consegui uma lista mais ou menos de alguns autores, algumas coleções, mas tem anos, por exemplo, que ficou alguma coisa em aberto. Então, nesse caso, a minha amostra seria um pouco por conveniência, no sentido de o que eu achei, o que foi possível encontrar. Claro, tentando abranger o maior número de editoras possível, coleções, mas dentro do que foi possível. E aí eu acho que nem todos estariam
incluídos dentro do Programa Nacional do Livro Didático, mas utilizando tentando cobrir essas editoras, enfim, autores diferentes, eu tentei minimizar essa distorção. Então, acho que esse desenho da amostra vai depender muito mesmo de como das suas possibilidades de fontes e como que você vai acessá-las mesmo. Obrigada. Eu Gostei de espero saber. que tenha feito sentido. Sim, exatamente isso que eu queria saber um pouco na prática. Exatamente isso, de onde você começa, que critérios você usa. E achei muito legal, aproveitando para falar, que tu usou o exemplo da sua pesquisa, porque a gente acabou não ressaltando aqui, mas um dos motivos de escolher a Maíra foi justamente porque ela tem experiência prática, empírica, em métodos qualitativos, e para dar uma oficina é isso que a gente busca, né? Quem já fez isso, quem aprendeu com isso, poder passar um pouquinho do seu aprendizado, do seu conhecimento, para quem nunca teve essa experiência. Então, aproveito também para agradecer a Maíra por ter aceitado. Eu que agradeço, gente. Vitor? É. Oi, eu fiquei em dúvida quando tu falou sobre a validade dos métodos. Tu falou primeiro em desenho de pesquisa definido, depois em orientação teórica clara, e por último, eu acho que tu falou em triangulação e eu não entendi o que que é isso. A triangulação Isso. é quando a gente utiliza mais de uma técnica, a gente tenta utilizar mais de uma técnica para poder enriquecer e ver se a gente está dentro do. Como é que eu explico isso de uma forma? Para poder enriquecer mesmo o nosso estudo e tentar fazer com que o nosso objeto, com que o nosso fenômeno, ele seja analisado dentro do nosso problema de pesquisa pela maior possibilidade de perspectivas que a gente consiga dentro do escopo que a gente coloca, né? Então, se a gente tem condições de fazer, por exemplo, uma entrevista estruturada e, junto com essa entrevista estruturada, a gente colocar um grupo focal, se faz sentido dentro do que a gente está querendo, dentro do que a gente se questiona, isso vai fazer com que a gente consiga cobrir mais lacunas ainda dentro da possibilidade de responder o nosso problema de pesquisa, né? Então, nesse sentido. E claro, né, gente, isso vai ser definido a partir da base teórica, né, da nossa perspectiva teórica. A gente parte também disso e do que a gente quer saber, como que a gente quer saber, né? O que a gente precisa, o que a gente se propôs, qual que é a nossa questão. Como que eu vou responder essa questão de uma forma mais completa? Eu acho que é a partir disso que a gente tem que pensar, e essa questão ela vem também das reflexões teóricas, das pesquisas já feitas, enfim. Tem todo um background já para a gente construir, chegar em uma determinada questão de pesquisa. Eu acho que deu para entender, Vitor? Deu sim, muito obrigado. Olha só, eu acho que esse livro aqui, tá dando para ver? Ele é muito Não legal. Sobre métodos mistos, ele é bem legal, assim, e me ajudou bastante a pensar várias coisas durante É a aquele que você sugeriu nas referências finais? Isso. Tá. Ele é muito, muito Eu legal. vou procurar ele e vou colocar aqui no chat novamente. Ajuda um bocado. Por exemplo, o caso de triangulação, quando a gente vai fazer um estudo de caso, e a gente, num estudo de caso, precisa aprofundar o nosso conhecimento dentro daquele caso, quanto mais possibilidades de uso de técnicas a gente tiver num determinado escopo, mais rico vai ficar o estudo daquele caso, né? Então, é nesse sentido mesmo, da gente tentar esgotar as respostas, as possibilidades. Acho que é isso.
Thales, tu quer fazer a pergunta? Eu fiquei com... Dá pra me ouvir tranquilo? Aham. Tá. Não que eu fiquei com uma dúvida da apresentação, mas uma dúvida sobre o tema, assim. Para quem que já está, né, é uma pesquisadora dentro das ciências sociais, utilizando métodos qualitativos, eu queria saber se tu sente, tu tem a percepção, né, a percepção baseada na tua experiência, de que dentro das ciências sociais, principalmente nos métodos qualitativos, as técnicas, os instrumentos utilizados estão assim no estado da arte que poderiam estar, ou a questão metodológica ainda tem muito a evoluir, e de técnicas, né? Eu noto cada vez mais a presença de softwares de pesquisa que ajudam muito na capacidade analítica, assim, principalmente quando tu está fazendo uma pesquisa só tua, que não tem, né, uma grande quantidade de pessoas com quem dividir tarefas, por exemplo. E é uma área que eu tenho me interessado muito, assim, a capacidade que a gente tem aumentada de pesquisa, e daí eu queria saber a tua perspectiva, se a gente ainda tem muito a crescer, ou se isso já... ou se tu acha que talvez não é tão relevante assim para o desenvolvimento da ciência social, a técnica e o método. Enfim, espero ter não aberto demais, né? Mas se tu também quiser abrir mais, para mim vai ser maravilhoso. Não quero roubar o tempo de vocês, além do que eu já roubei falando aqui. Não, capaz. Que pergunta incrível, né? Daria para responder várias coisas dentro disso. E aí, amigas outras pesquisadoras me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Mas o que eu vejo, assim, eu acho que nunca é uma questão encerrada, né? Novos fenômenos surgem, novas possibilidades de investigações com novas tecnologias. Então, eu acho que as coisas, elas caminham, poderiam caminhar de outras formas mais ágeis, mas nunca é uma questão encerrada de possibilidades, né? Sempre se abrem possibilidades, até a partir mesmo da criatividade do pesquisador, e por isso que a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que eu ainda tenho muito, muito, muito chão dentro da pesquisa, sabe? Para trilhar, e também não acredito que a gente não consiga aprender nem desenvolver nada, né? Afinal de contas, estamos aqui fazendo ciência justamente por isso. Os softwares, eu não consegui falar, né? Eu tinha colocado para falar tanto do NVivo quanto o Iramutec, que são softwares muito interessantes da gente utilizar justamente para organizar a nossa pesquisa, né? A gente conseguir visualizar o que a gente está fazendo, quais as relações que a gente consegue estabelecer a partir do que a gente observou, do que a gente coletou, ver em que pé que está mesmo, assim, conseguir desenhar para ficar mais fácil, principalmente quando a gente está fazendo nossa pesquisa um pouco mais sozinho, assim. Fiz um curso do Iramutec há pouco tempo, assim, e não é suficiente só um curso, né? A gente ainda, eu poderia fazer mais alguns para poder explorar as potencialidades. Então, eu acho que a gente está desenvolvendo um monte de coisa, né? O Iramutec, ele usa o R como base, assim. Então, são desenvolvidos pacotes o tempo todo, pacotes do R, que podem ajudar, inclusive, com métodos qualitativos. Então, acho que as coisas elas vão caminhando, não na velocidade que os fenômenos acontecem, mas a gente vai construindo novas formas de investigar e tentar responder novos problemas. O Thales mandou uma mensagem ali falando que fez uso do MaxQDA, acho que é assim que fala, não sei, 2020, foi muito produtivo para a minha pesquisa. Não conseguiria evoluir na pesquisa no período de tempo sem ele, a meu ver. Daí vem a pergunta. Sim, né? A minha orientadora da graduação, eu comecei a usar o NVivo na pesquisa da graduação. E a minha orientadora falou, gente, isso aqui eu fiz com marca-texto colorido, sabe? E a gente está conseguindo fazer de um modo um pouco mais automatizado. E aí, nesse caso, não significa que o software vai fazer a pesquisa para a gente. Não, isso não existe.
mas ele vai facilitar a organização do que a gente tem. E a partir dessa organização, a gente conseguir amarrar mais nós, perceber outras relações de uma forma mais facilitada mesmo. Então, coitada, teve que fazer com os marca-textos, mas porque a gente pode fazer do jeito que a gente está fazendo hoje, porque alguém fez com os marca-textos e pensou como isso seria uma forma mais dinâmica de fazer. Uhum, exato, exatamente. Eu espero que eu tenha respondido. Mas isso daí rende uma super conversa. Inclusive epistemológica mesmo, filosófica, enfim. Pois é, eu agradeço. Eu sei que eu pergunto isso para o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que eu nunca vou ter tempo aí para uma resposta completa, porque é mais para enriquecer o debate e continuar pensando aqui com mais informações de pessoas que estão dentro da pesquisa. Eu agradeço e agradeço pela apresentação também. Ah, bem, eu que agradeço. E sim, né? Legal. Ah, Thales, pensa aí em você investigar mesmo, trabalhar dentro das metodologias, de pensar, de identificar, refletir sobre fazer ciência mesmo, que isso é bem legal e tem muito espaço. Pois é, o interesse cresceu bastante em epistemologia e metodologia durante essa pesquisa, assim. Não é uma técnica que eu tinha tanto interesse, né, na área de discurso, mas eu comecei pensando em fazer no papel e caneta, e quando eu vi a diferença, assim, eu notei, comecei a ler, vi que tem pouquíssimos artigos, pelo menos em português e inglês, que eu pesquisei, tipo, de como usar esses softwares para análise de discurso, né? E é uma área assim que facilitaria muito, né? Tem alguns artigos do próprio site, mas enfim, é uma área que acho que ajudaria muito aí quem está fazendo agora e quem vem a fazer focar nisso, né? Enfim, vou ver se eu consigo. Sim, procura depois virar Mutec, eu acho que você vai gostar bastante. E ele não é pago. Isso é muito importante, né? A gente tem muitos softwares ótimos, mas que são pagos e que dificultam, né? A URGS, ela oferece alguns para baixar dentro da plataforma do portal do aluno, mas eu não sei se o NVivo continua lá, eu acredito que não mais. Então, essas É, horas, eu acho que não mais. Então, exatamente, Thales. Então, ter alternativas que sejam open science no sentido de serem gratuitos também, são muito interessantes para facilitar o nosso trabalho. Pessoal, mais alguma dúvida? Ou não? Bem, Maíra, você quer fazer algum comentário final, então, antes da gente encerrar? eu quero agradecer mesmo, assim, foi bem legal mesmo para eu refletir sobre o meu fazer ciência até o momento e pensar possibilidades em como superar outros limites, né, para a própria pesquisa de doutorado. Então, foi muito enriquecedor para mim fazer essa conversa aqui. Fiquei bem feliz mesmo. E eu espero que eu tenha atendido as expectativas. E estou aberta para a gente conversar em outros momentos, discutir outras abordagens, enfim. Então, é isso, gente. Obrigada mesmo. E peço desculpas por eu ter ficado meio lenta para falar. Eu acabei de melhorar do Covid de novo. E aí eu sinto, não sei quem já teve Covid, eu sinto que eu fiquei um pouco lenta, assim, logo depois, né? Então, algumas palavras me fogem. Enfim, está acontecendo esse fenômeno. Capaz, Maíra, foi ótimo. A gente acompanhou tudo e eu acho que foi extremamente didático. Uma pessoa, né, que já tem bastante experiência também na sala de aula, como você, né? Então, a gente conseguiu assimilar as coisas independentemente disso. Isso aí nem foi uma questão. Mas queria agradecer novamente, Maíra. Muito obrigada por ter aceitado. Com certeza a gente vai tentar prolongar esse diálogo, porque um diálogo sobre métodos ele é muito importante, tanto para nós como um exercício de
disposição, né, de síntese de ideias e disposição, quanto para os alunos que participam das oficinas também. Pessoal, eu queria só lembrar também que hoje à tarde a gente tem a oficina de métodos quantitativos com o professor Vakil. Eu acho que inicia às 2, gurias, vocês podem confirmar para mim? Eu não tenho certeza se é às 2 ou se é às 3 agora. Mas Sim, é as duas. é às 2, tá. Muito obrigada, Grace. Então, às 2 horas com o professor Vakil sobre métodos quantitativos, para poder também fechar esse leque de possibilidades metodológicas, e daí o livro que a Maíra mencionou agora sobre métodos mistos também fica como uma leitura bem interessante depois da oficina da tarde. É isso, então, muito obrigada, pessoal, e até daqui a pouco. Tchau, gente. Parabéns pela iniciativa, muito, muito boa. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até de tarde.